Beleza, e aí como é que a gente representa os dados ali para o computador? Né? Vocês devem saber que computadores basicamente eles entendem uma linguagem 0 e 1, né, que a gente chama de sistema binário. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês. A gente tudo começa aí com bit, tá? O bit é a menor unidade ali de informação, que é conhecida pelo computador, né? O bit ele vem da palavra binary digit, tá? Que é dígito binário, seria um sistema binário, né? 0 ou 1. E o bit é a base ali para toda a representação que a gente tem da informação do computador, tá? Basicamente isso. Então, nos circuitos elétricos ali, a existência de tensão, existir energia ali, ele representa basicamente como número um, tá? Já a ausência de energia a gente representa como número zero. Isso é usado bem desde o começo aí da computação, certo? Então, a gente pode associar esses dígitos binários 0 ou 1 como ligado, desligado, presente ou ausente, verdadeiro ou falso, né? E o próprio 1 ou 0. Então, todo esse dado que a gente chama booleano, que é ligado, desligado, verdadeiro ou falso, né? A gente pode associar aí com essa representação de dados nos circuitos elétricos. Quando a gente está tratando de representação, a gente vai começar a agrupar os bits, tá? Então, um agrupamento de bits, ele é chamado de byte, tá? Mas ele é composto, um byte é composto por 8 bits, certo? Então, se for 7 é outra coisa. A gente está falando de 8 bits, a gente forma um byte, certo? E com um byte, pessoal, é possível a gente representar basicamente todos os caracteres que a gente tem, tá? Então, qualquer caractere, qualquer letra, número, sei lá, símbolo, espaço em branco, tudo que vocês pensarem aí a gente consegue representar usando esses 8 bits, certo, pessoal? Então, a gente vai agrupando. Então, a gente tem um bit, tá? Que é 0 ou 1. A gente tem um byte, que são um conjunto de 8 bits. Por exemplo, 000, 1, né? São 8 caracteres aí. Não sei se eu falei certo, mas é basicamente isso. Por exemplo, né, se a gente tiver um número 14, tá? O número 14 ele seria 0001110, tá? Isso aí a gente vai ter um jeitinho de converter, mas a gente vai aprendendo com aos poucos. Então, basicamente isso. Com 8 bits a gente consegue representar qualquer símbolo. E aí a gente tem uma tabela aqui dos multiplicadores, né, dos bits. Esses nomes são até bem populares, mas pouca gente sabe de fato o que significa, certo? Então, se a gente tem um KB, né, um kilobyte, que o pessoal chama, muitas fotos, às vezes textos tem 1 KB, 10 KB, a gente não sabe bem o que é. Então, 1 KB ele significa que ele tem 1024 bytes, tá? Lembrando que um byte é um conjunto de 8 bits. Então, 1 byte, 8 bits, 1024 bytes, a gente tem 1 kilobyte, tá? Se a gente tivesse um documento de texto ali, só de texto, mais nada, a gente teria mais ou menos 1 ou 2 páginas, seria suficiente para a gente ter 1 KB, certo? Mais popular ainda, tem 1 megabyte, também alguns arquivos maiores, né? Tem alguns megabytes, bem famosa essa nomenclatura. E isso significa que a gente tem 1.048.576 bytes, certo, pessoal? Ou, né, 1024 kilobytes. Então, 1024 kilobytes a gente tem 1 megabyte. Levando mais uma vez para aquela conversão do número de páginas, se fosse apenas texto, a gente teria mais ou menos 500 páginas. Então, é um crescimento aqui bem exponencial, certo? A gente também tem gigabytes, eu já falei de gigabytes aqui, principalmente em relação às memórias, né? Tem 12 gigas, 526 gigas, né? Eu já não vou nem me atrever a ler esse número aqui, se não me engano é 1 bilhão, é alguma coisa. Mas 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, certo? E a gente teria 512 mil páginas de texto corrido ali, aproximadamente. Tá? Um pouco mais distante aí do conhecimento popular, mas já vem ganhando força há um tempo, é 1 terabyte, tá? 1 terabyte é nada mais, nada menos do que 1024 gigabytes. Então a ordem é sempre simples, tá? A gente tem 1 terabyte é 1024 gigabytes, 1024, 1 gigabyte é 1024 megabytes, 1 megabyte é 1024 kilobytes, certo? Que é 1024 bytes, que é 8 bits cada byte, né, no caso.
E aí, por que que a gente usa 1024, né, pessoal? Não 1000 de fato, seria mais fácil usar 1000. Inclusive, alguns sistemas operacionais, às vezes, eles é, retiram esse 24 aí, arredondam, né, para ficar mais fácil para o usuário final. Mas, basicamente, a gente usa 24 porque a gente está usando 2 elevado a 10. Por que 2, né? Porque a gente só tem dois dígitos, que é o 0 e o 1. Tá? E o 10 é a base que nós seres humanos entendemos. Né? Então a gente 2 na base 10 a gente vai ter 1024 aí e seus sucessores. Ok?